Olá, damistas! Sejam bem-vindos ao meu canal, sou DM Ferreira e vamos aqui hoje meio que nortear, dar um norte para um inscrito aí que está com algumas dúvidas como desenvolver. Ele queria algumas dicas como ele jogar, né? Então eu separei uma partida aqui, eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhadinha aí, dmferreira.ml, beleza? Então vamos lá, pessoal, estamos aqui com a nossa partidinha, uma partida que eu joguei há muitos anos atrás, né? Enfim, joguei em 2006, se não me engano, isso aqui contra o Luiz Roberto e nós empatamos. Então vamos lá. O que é o primeiro passo? Vamos conversar como você vai desenvolver sua partida. Eu só separei essa partida aqui porque eu achei que tem um tema interessante para comentar e vai ter alguma coisa a ver nessa divisória, né? Nesse meio que a gente vai conversar agora. Depois talvez eu dê um outro exemplo. Mas primeira coisa, quando você vai começar, serve tanto de brancas quanto de pretas, tá? Tem a ver com essa primeira parte, é a parte da abertura, como você vai iniciar a tua partida. Para iniciar a tua partida, vai muito da sua experiência de jogo. O que é? O que você está acostumado a jogar, que tem te dado resultado positivo. Se você joga aqui e sempre perde, então você tem que parar de jogar aqui ou ver onde você está errando, corrigir suas partidas. Enfim, você vai ver o que te melhor, o que você desenvolve melhor, o que você te traz um melhor histórico. Se você joga C3B4 e C3D4 e dificilmente alguém ganha de você, então talvez você deva se aprimorar nessas partidas e depois você vai abrir um leque para outras, entendeu? Então aqui primeiro vai dar abertura. Você escolhe a abertura? Não necessariamente, porque a abertura depende do seu lance e do lance do adversário. Então vamos lá. Primeira parte, iniciar sua partida com a sua ideia de abertura e a sua estratégia. Como eu oriento sempre o iniciante a ocupar a casa de C5, F4 e desenvolver as casas fracas de A1 e H2, então talvez seja melhor você começar com C3D4 ou B4 e tentar buscar essa casa de C5 e evitar que o adversário pegue essa casa de F4 para você jogar de certa forma um pouco mais confortável. Então vamos lá, essa partida aqui eu joguei com o Luiz Roberto em 2006, eu joguei de brancas. Joguei C3B4, ele veio F6 G5, olha lá. Qual que é o passo agora? Ele aceitou que eu ocupe a casa de C5. E o que eu vou fazer? Vou ocupar a casa de C5. Entendeu? Se ele tivesse fechado, é outra história. Se ele tivesse fechado, você vai para o desenvolvimento de B2 para livrar a casa de A1 futuramente. Entendeu? Então você já começa a ver as suas estratégias. Então, para cada resposta do seu adversário, você tem um lance. Por exemplo, aqui só para elucidar, C3B4. Sabendo que você quer colocar a C5 e desenvolver A1, de certo modo, se ele jogar A5, E5, G5, você consegue pegar a casa de C5. Se ele jogar B6, C5, D6, E5 ou H2 ou H6, G5, você não pode ocupar a casa de C5. Então, são basicamente esse tipo de coisa. Aí você vai para outro desenvolvimento, tá bom? Então você começa por aí. Então a abertura já tem muita coisa implícita só no primeiro lance, que é o que você quer jogar, tem um histórico mais positivo prático, e aí você bota em jogo. O C3B4 aqui, vai para B4, buscando a casa de C5. Ele jogou para cá, o que eu fiz? Vamos trocar. Vamos colocar uma peça lá em C5 no começo. Joguei, toma, 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 meu pedrão tá lá.
Tudo depende do desenvolvimento dele. Mas o que acontece? Eu coloquei uma peça em C5. Ele tem 3 ataques, tanto para B6 quanto para D6. E eu tenho 1, 2, 3 defesas para A3, caso ele vier por B6. Eu tenho 1, 2, 3 defesas vindo para E3, caso ele ataque por B6. Então, para colocar a peça em C5, eu tenho que ter defesas para ela. Ponto. Minha pedrinha está lá. O que ele fez? O jogador experiente, o pessoal gosta muito disso aqui, ele fez o Gambito. Gambito Mazurka aqui. Ou Gambito Mazurka não. Kukuyev. Sacrificou, montou. Eu devolvi. E aí, nesse ponto, o que a gente faz? Um ponto interessante para vocês também. Eu não sei se eu já falei isso, mas de modo geral, tá aqui, Gambitinho, pá. Quando o seu adversário faz um sacrifício de peça que você não estava prevendo, é uma posição meio complexa, se você não consegue segurar, às vezes compensa você devolver esse material. Que é o caso dessa abertura que o pessoal conhece. Ele sacrificou para montar em 2. Veja que ele está montando em 2. Então, para você não perder muito material, você já devolve ela. Entendeu? Então é uma temática aí. Se a pessoa sacrificou uma peça, não está dando peça de graça, sacrificou em troca da posição, talvez devolver o material te devolva paz, digamos assim. Então eu sacrifiquei de volta, devolvi a peça e fui desenvolver minha H2. Normal, tranquilo. Não estou falando de teoria, eu estou falando de desenvolvimento. Eu tentei manter uma peça C5, não deu certo. Agora eu vou para a parte do desenvolvimento. Por que H2 e não a parte de A1? Vamos lá. Se nesse ponto eu jogo em C3, ele está montando na minha peça. E aí, para não deixar ele tomar para trás, eu tenho que ir para frente. Olha a minha peça lá. Estou dando de graça. Se eu jogo para A3, ele vai dar 1 por 2. Então, são pontos que você tem que raciocinar na sua partida. Aliar a sua estratégia ao que está acontecendo no jogo. Então veja bem, ele não conseguiu pegar a minha F4, nem tentou, né? Eu não vou poder desenvolver A1 agora. Qual que é o meu segundo plano? Vou desenvolver H2. Então eu fui para H2. Ele veio para A5. Continuo não podendo jogar em C3, porque ele está montando. E agora ele criou essa ameaça também, de entregar essas 2 peças e parar em H2. Ou seja, eu não posso jogar um D2, C3 aqui. Entendem? Então, do outro lado também tem um adversário que tem planos. Então a gente tem que tentar aliar isso no nosso desenvolvimento. Eu fechei logo para não ter problema futuro. E terminei o desenvolvimento da minha H2, que ela veio para F4. Ele veio D8, E7. Ele está querendo desenvolver ou criar uma pressão nessa peça de E5. E aí que vem. Saímos da abertura. Não estou falando de teoria, estou falando de prática de jogo. Já meio que saímos da abertura e estamos no meio do jogo agora. Aí vem os planos. Nesse ponto aqui, eu fiz esse desenvolvimento de F2 e E3, uma isca. Por que uma isca? Ele está montando e tem 2 peças para ser tomadas. Eu teria que dar tempo para depois fazer a montada. Percebem? Se ele monta, eu tenho que fechar primeiro esse buraco para depois tentar recuperar minha peça. Para não perder uma peça de graça. Foi o que aconteceu, mas isso aqui já é um plano. Então, o seu jogo, partindo da abertura, que você já começou a ter uma estratégia do que você quer buscar na sua partida, foi para o meio de jogo. No meio de jogo é outra estrutura, você começa a criar planos, iscas, talvez, desenvolver sua peça de melhor forma. Aí ele montou, ele aceitou essa isca que eu coloquei, joguei um G1 F2, ele tomou a peça de graça ali e eu recupero ela. Mas o que ele pensa? Ele vai fazer outra montada, eu vou ter que tirar uma peça de defesa de novo, ficar com esse jogo flutuante e ele se considera melhor. Então vamos ver o que aconteceu? Ele joga aqui,
Eu tomo e ele monta. Olha lá. Se eu for defender, eu vou ficar com esse jogo flutuante aqui. Então talvez ele tenha ideias para me arrumar complicações. Por exemplo, ele pode jogar um B8, C7. Na hora que eu tomo, ele joga o A5. Tá criando problema na minha A1, que eu não consigo desenvolver. E nesse momento que eu jogo um F2, G3 para criar essa ameaça, ele pode até criar essa troca para frente. Tá meio que me limitando. Veja que ele tá me bloqueando. Então, é o plano dele, certo? Só que eu tinha um contra-jogo. Eu joguei a isca porque eu tinha um contra-jogo. Vou voltar aqui agora para vocês verem. Aqui nesse ponto, ele montou de novo. Eu joguei o E1, aí ele toma a peça de graça e eu não devolvo, eu não vou atrás dela de volta. Eu vou pro contra-jogo que eu fiz. Colocar uma peça a menos, só que marcando essas duas peças, na contagem eu não tô com uma peça a menos. Entendeu? Então, posicionalmente, eu sacrifiquei uma peça. E aí, eu fui lá para G5, ó, toma, toma. Tem tudo um plano de jogo, né? Aqui, tô com essa ameaça futura aqui. Ele não tem como explorar isso aqui, que eu tenho uma defesa sólida. Então, é uma situação um pouco complicada, né? Foi o meu plano na época, na hora da partida ali. Tá certo, tá errado? Não sei. Aí ele jogou A5, B4. O que ele tá querendo? Ele tá querendo desfazer isso aqui. Ele tá perdendo uma peça. Lembra que eu falei do plano? Se você tá ganhando uma peça, no caso ele tá ganhando uma peça, às vezes compensa você devolver material. Então veja lá. Ele jogou assim. Se eu faço uma por duas, eu vou fazer. Ele pode fazer essas duas por duas, olha. Então ele devolveu a peça que ele estava de vantagem para poder equilibrar a posição. Aqui é outra situação de jogo. Talvez teria que vir para essa ideia. Enfim. Mas eu acredito que está com cara de empate aqui. Vou voltar. Mas eu acredito que brancas melhores um pouco. Mas cara de empate. Então, nessa posição, eu tinha essa ideia, mas ele ia igualar o jogo. Então, o que eu pensei? Eu vou segurar um lance. Joguei F2, G3, por quê? Porque eu estou gostando de ter uma peça atacando essa parte dele. E aí vem o ponto que ele jogou A5 e agora ele começa a criar preocupações para mim. Porque agora eu não posso montar. Se eu monto lá, ele vem, encosta e vai tomar duas. Percebe que é só ele andar. A peça já está armada. Então eu vou, ele anda, eu tomo, ele encosta, eu tomo de novo e ele pega duas. Então tem todo um plano. Então eu não posso montar. Tem que contar o tempo todo. Aqui eu não posso montar porque ele está montando em duas também. Ou se eu monto ele entrega duas também e pega três. Então, na hora que ele joga para 3, eu faço a minha troquinha e deixo ele abrir o jogo. Só que agora ele tem uma peça no canto. Ele abriu o jogo, que está incomodando ele, e essa peça incomoda muito. Ele deu 3 peças para tomar 2, para buscar um equilíbrio na partida, né? Aqui já estamos no final, tá, pessoal? Isso aqui já é 3 contra 3, isso aqui é final de jogo. Antes até já era bem de jogo para final, a transição. Então aqui é final de jogo, é contagem e aí vem da sua experiência dos ganhos, de como você ganha uma partida. Joguei, ele marcou minha peça, eu fui pro desenvolvimento, ele jogou. Eu montei para tentar puxar uma vitória de algum jeito. Joguei lá. Ele montou certo para não deixar eu ganhar a peça, senão eu ia montar aqui. Então ele montou certo. Eu saí, ele veio. Eu fui para dama. E fiz dama. Se ele vem para B2, provavelmente ele ia perder com F6, né? Sabendo disso, jogador forte, ele sacrificou para cá.
Se ele sacrifica para cá, ele enfrenta problemas também. Porque aí ele ia perder o jogo também. Então, se ele sacrifica para cá e joga, seria esse, né? Ele não pode fazer dama em C1, não pode fazer dama em A1. Se ele faz dama em C1, eu tenho essa. Se ele faz dama em A1, eu tenho a dama voltando. Então eu teria que dar mais uma peça e ia perder. Então ele sacrificou do jeito certo e veio. Joguei para F6 e aí decretado empate. Aqui ele poderia tentar, ele ia empatar fazendo dama em E1. Ele tá ameaçando pegar o carreirão, eu ia ter que bloquear com A5. Ele não pode montar lá, só que ele ia jogar F2, ameaçando pegar o carreirão e ameaçando montar nessa peça. Ia empatar do mesmo jeito. Entendeu? Essa foi uma partida que teve começo, meio e fim e tudo de forma estratégica. Mas eu vou voltar desde o começo aqui. Deixa eu voltar lá desde o comecinho. E aí eu vou dar um exemplo. Outro exemplo de jogo, um pouquinho mais rápido. De o que você tem que buscar na sua partida, tá? No C3-B4, você está buscando a casa de C5. Se seu adversário deixar, você vai ocupá-la. Tá vendo? E jogar buscando o centro, que são essas casas centrais. Você viu o curso aí gratuito no canal Primeiros Passos de um Mestre, você vai ver que eu mostro sobre essas estruturas. E aqui, vamos supor, ele joga para G5. Você colocou uma peça em C5, qual que é o seu próximo passo? Aqui você está da abertura desenvolvendo para chegar no meio jogo. Isso aqui você já está controlando o meio jogo da abertura. Não estou falando de teoria, estou falando de desenvolvimento. Você pode jogar um B2-C3. Esse B2-C3, você abriu brecha para ele abrir o jogo. Vamos supor que ele faça isso. Você toma, aí ele entrega essa, você toma, e ele toma 3. Abriu o jogo completamente. Isso poderia ter sido evitado com G3-F4. Enfim. Mas vamos lá, B2-C3 e ele abriu o jogo. Ele quis estourar tudo aqui e falou, vamos sair das teorias, vamos jogar o que tem aqui. O que é que você tem que buscar nessa posição? Avaliar a estrutura. Você já desenvolveu sua peça de A1. A sua H2 tem liberdade para andar para F4. Seu adversário não pegou as casas fortes. E seu adversário está dividido no tabuleiro. A H8 dele está atrasada, porque do mesmo jeito que você tem que desenvolver as suas peças atrasadas, seu adversário tem que desenvolver as peças atrasadas dele. Então você tem que avaliar isso no meio do jogo. Isso aqui já é meio de jogo. A abertura aconteceu no começo, quando você escolheu iniciar, e a pequena sequência ali que entrou na abertura russa. E aqui já é meio de jogo e está aberto. Você vai desenvolver, você está desenvolvendo e você pode se considerar melhor na posição. Porque você está mais juntinho, suas peças estão coordenadas e ele está com esse problema de H8 e as peças dele estão espalhadas. Aqui você poderia fazer a troca. Para quê? Para fazer pressão sobre esse lado ou jogar quietinho e desenvolver. Depende da resposta do seu adversário. Aqui, vamos supor que ele vem um G7, F6. Ele está querendo desenvolver H8. Você vai desenvolver a sua também. H2, G3. Vamos supor que ele venha pro centro. Olha lá, veio pro centro. E agora, o que você tem que pensar? Ele tem uma defesa para essa peça. Ele tem uma defesa. E essa defesa vai tirar a peça de F8 e não vai mexer na peça de H8. Talvez compense você fazer essa montada. Aí você monta, ele defende, toma, e olha lá, ó, ele tá com esse lado desestruturado, tá abalado esse lado dele. Aqui talvez você já comece a criar planos
um pouco mais elaborados. Não estou falando que é ganho não, pessoal, só estou te dando uma orientação de que desenvolvimento. Isso aqui é meio de jogo e está reduzindo as peças para chegar no fim de jogo. Percebe? Aí talvez o seu plano aqui tenha que seguir com essa ideia de montada e pegar a casa de C5. É um plano interessante. Ou com o F2 e deixar essa estrutura montada. O que você acha melhor nessa posição? As duas formas são interessantes. Só que se você jogar com F2, você ainda tem essa troca para B4. Então talvez F2 seja um pouco melhor nessa posição. E olha que legal, vamos lá, F2. Aí vai jogar H8. Aqui você tem que tomar um certo cuidado. E se você jogar... Lembra que eu falei que ele também tem um plano, né? Talvez fique até ruim para ele, mas existe o plano. A montada. Ele é obrigado a travar. Fechou? Se você joga lá na frente, ele tem esse lance. Veja que você não pode deixar peças na metade do desenvolvimento e não pensar que ela é um risco. Ela é um risco. Tem que analisar. Aqui não vai prestar para ele, por quê? Porque ele tá as três peças dele para o lado de cá do tabuleiro. Ele tá sempre para cá. Então o que você tem que fazer? Atacar ela como se não houvesse o amanhã. Você vai atacar esse lado do tabuleiro dele. Mais uma vez, não vou falar que tá ganho, mas é bem melhor para as brancas se ele fizer isso aqui. Vamos supor que ele tem esses dois lances, que são mais interessantes, por assim dizer, né? E o outro está causando talvez um problema maior. Vamos lá. Se ele faz esse lance, você pode jogar esse, ele toma. Você dá esse, ele toma. Você toma duas e ele toma e monta. Foi bom para você? Tá chegando no final de jogo. Não, isso não foi bom para você, porque ele tá perdendo uma peça. Ele pode simplesmente deixar você tomar e montar. E aí você vai ter problema, porque agora, olha quem está melhor estruturado, ele, com as defesas dele. Você voltou uma peça para ele. Percebeu? Então você fez ele ter defesas sólidas, uma peça te incomodando, porque essa peça de A7 pode vir trabalhar e sacrificar, para essa poder passar. Percebe que a peça dele está organizada agora? E a sua que não está tão organizada? Então vamos lá. Isso aí já é final de jogo. Aqui ainda é meio de jogo e a gente tomou essa decisão. Falha, mas foi uma decisão. Então aqui tá bom para quem? Aqui ficou bom para as pretas, né? Percebe que um movimento já muda tudo? Então esse plano de chegar lá em cima não foi tão bom. Talvez aqui o melhor plano seria segurar essa posição e desenvolver as peças. O C1 vindo para 3 aqui pode ser uma boa opção. Então percebe que tem a ver com a contagem e a visualização das posições futuras, que isso aqui é meio de jogo, isso aqui é a parte principal do jogo. A abertura tem o seu valor? Tem o seu valor. Mas o meio de jogo é onde você vai montar a sua estrutura e sua estratégia. Para você chegar no final de jogo bem posicionado. Então você viu aqui que o F2 vindo para C5, você ia ocupar a casa de C5, mas você não ia dominar a casa de C5. Então tem todos esses detalhes, tá bom? Então aqui você talvez viesse com C1 para A3, desenvolvendo. Talvez aqui você pudesse jogar a montada para F4 para tirar a C7 dele de lá, talvez, possivelmente. Você também teria uma possível troca para trás. Isso é importante você analisar. Imagine se você joga o F4. Se ele deixar essa troca,
ele vai espalhar mais ainda as peças dele. E aí você vai jogar um D2. Veja, vamos supor que ele joga o G7. Agora você joga esse lance, você tá melhor posicionado. Um pouco, tá? Tô falando que tá ganho, mas tá melhor posicionado. Aí o que você pode fazer? Se você montou, se ele travar, você tem a ideia de troca para trás em algum momento, não agora. Você tem um D2 E3, procurando um bloqueio de centro e mantém a sua troca para trás ainda. O D2 E3 é interessante porque D2 E3. Na hora que ele joga, vamos supor que aconteceu isso. Se você trocar, você troca, mas já mantendo uma estrutura com base. Uma base um tanto sólida. E podendo pegar F4 de novo. Então, são formas de você desenvolver. E aqui você já está chegando para o final da partida. Aqui já é quase o finalzinho da partida. Entendeu? De arremate. Então ainda está uma briga pelo jogo. Então ainda é meio de jogo para final. Perceberam? Então, mas é isso, pessoal. Aí você tem que treinar combinações, treinar finais. Mas para desenvolver partida, você vai pelas aberturas, pela estratégia, o que você busca no seu jogo e desenvolver isso tudo. E analisar sempre o plano do seu adversário. Tentar prever o futuro. Digamos assim, na dama a gente joga prevendo o futuro, né? Então, beleza? Eu fico por aqui, esse vídeo foi mais longo. Vocês me desculpem quem gosta de vídeo curto, mas tem vídeo curto geralmente aí, então esse foi mais um inscrito aí que tava perguntando como desenvolver melhor as partidas e queria uma dica. Então tá aí várias... uma conversa aí com exemplos, né? Então tá bom, muito obrigado. Vou ficar por aqui. As redes estão aí, os detalhes estão aí de contato, tá bom? Então valeu, grande abraço. O canal tem um site, dmferreira.ml. Quem quiser dar uma olhada, tá aí. Valeu, grande abraço, tchau!